Oi, pessoal, boa noite. A noite está fria, né? Conforme vai chegando a noite, vai esfriando. Então, nós estamos estudando o livro Seara dos Médiuns, né? E na lição número 44, o Emmanuel trata da lição, ela tem o título Ser Médium. E aí ele coloca como item o 223, parágrafo 10. Eu estou sem imagem por causa do meu equipamento. Daqui a uns dias eu provavelmente terei condições de aparecer novamente. E aí eu apareço sempre duas vezes. Eu mesmo e o meu alter ego, sei lá quem que vai aparecer, né? Então, pessoal, nós voltamos a estudar, então, o capítulo 19 do livro dos médiuns, né? Nas diversas perguntas desse item 223. E nós paramos, na verdade, na pergunta número 6, né? No livro Seara dos Médiuns, está previsto aí a leitura do item 10, o parágrafo 10º, né? Mas nós estamos ainda no item 6. Então, nesse capítulo 19, que está falando sobre a formação dos médiuns, né? Então, o Kardec faz várias perguntas que não são somente dele, são perguntas que foram feitas por leitores da revista Espírita, né? Que ele lançou logo após o lançamento do livro dos Espíritos. Também perguntas de diversas pessoas que escreviam para ele e tudo. Então, ele ia fazendo as perguntas e os espíritos respondiam, certo? Então, nesse capítulo 19, acho que é isso, é 19. No capítulo 19, nós paramos então na pergunta número 6. E aí, eu estou sem a possibilidade de ficar pegando as pessoas, né, que estão presentes, ou que as pessoas falam assim, quero falar. Então, eu vou ouvir um barulhinho, mas a pessoa fala assim, eu queria fazer uma pergunta no meio do caminho, tá bom? Então, eu vou precisar de alguém que leia para mim a pergunta e a resposta, para facilitar a minha vida aqui. Vai ser Faustinho, a Nilza, Cecília, quem que vai ser? Porque eu não vi a Elisete aqui, eu vi a Eleci. Alô, Faustinho? Eduardo, eu posso ler. A pergunta é o capítulo 19. Isso. Na segunda parte, né, do livro dos médiuns. A pergunta número 6, é isso? Isso, é a sexta pergunta. O espírito se comunica por um médium, é isso? Isso, exatamente. O espírito se comunica por um médium, transmite diretamente seu pensamento, ou esse pensamento que, por intermediário
o espírito encarnado do médium? É o espírito do médium que o interpreta, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E é preciso um laço entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe. E no fim do fio, uma pessoa inteligente a recebe e a transmite. Então, por causa disso, né, essa resposta ela é claríssima. Né? O dono do corpo quem é? É o espírito do médium. Ele é o dono do próprio corpo. O seu espírito tem uma ligação, né, com o corpo físico por meio do perispírito, que é o corpo espiritual, corpo do espírito. O espírito em si, né, é um ser incorpóreo. É o que está escrito no livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se o espírito é imaterial, a resposta é assim: imaterial não é bem o termo, incorpóreo é mais exato. E por que isso? Não é? Porque, pelo menos no entendimento que a doutrina nos traz, Deus criou o princípio material e o princípio espiritual. Portanto, eles são distintos. Né? E o princípio espiritual, que seria, então, o espírito, né? Ele se serve da matéria, princípio material, né? Para progredir. Mas é preciso, dado que eles são de naturezas distintas, é preciso que haja um intermediário entre o espírito, dono do corpo, né, e o corpo físico. E é por isso que, então, na resposta, na sequência de respostas da equipe espiritual para o Kardec, ele fala sobre o perispírito, certo? Ele é de uma matéria quintessenciada, que quer que seja isso. Mas, aí, tendo em vista que o espírito, dono do corpo, né, ele se serve do corpo físico para progredir, para agir no mundo material e progredir, naturalmente, qualquer outro espírito que queira falar por meio do corpo do médium não pode expulsar o médium. Por quê? Porque ele está ligado, né, molécula a molécula, ao corpo físico. O perispírito, né, e a gente não consegue separar o perispírito do espírito, ou seja, quando a gente está falando de perispírito, nós estamos falando do espírito que é dono daquele corpo. Ele não sai do corpo, no sentido de deixar outro ser vir e tomar conta do corpo físico dele. Não dá para fazer isso. Portanto, a comunicação se dá por meio do médium,
que interpreta os pensamentos e os sentimentos do espírito comunicante. Esse é um ponto-chave. Por quê? Porque em toda comunicação mediúnica, o médium participa desta comunicação. E isso é muito importante nós termos muita clareza, né? Porque em muitos lugares, ao se falar, né, sobre essa questão da mediunidade e o médium participar da comunicação, né, muita gente diz que não tem espírito nenhum se comunicando ali. É o espírito do próprio médium que, no estado de algum transe qualquer, está dando comunicação. E, portanto, né, é uma comunicação anímica, ou seja, é da alma do próprio médium. A gente lembra que a alma é o espírito encarnado. Essa é a diferenciação que o Kardec faz. Toda vez que nós falarmos de alma, nós estamos falando de um espírito encarnado. Quando o espírito desencarna, ele é um espírito livre. Ou seja, ele deixa de ser uma alma. Por mais que a gente fale de alma penada, né? E em outros grupos religiosos se fale alma, espírito, né? Que morreu, né? Eles chamam de alma. Nós espíritas falamos que alma é quando o espírito está animando o corpo físico. Ficou bem claro esse aspecto? Alguém tem alguma dúvida? Por quê? Porque não podemos esquecer, né, que todos os médiuns participam das comunicações. Mais ou menos forte é esta comunicação, desculpa, esta participação. Né? Então, é necessário que o espírito comunicante, vamos dizer assim, se utilize do médium para trazer a sua mensagem. Comentários? Eduardo. Oi. Então, né, aí muita gente acha que animismo, se for, não, animismo, né? Então, porque a pessoa que tem uma mediunidade um pouco mais, vamos dizer assim, mais aprimorada, ela sente coisas que não é dela. E as pessoas não conseguem avaliar isso, ou simplesmente eles não acreditam que isso possa acontecer. Então, é exatamente esse o aspecto que a gente precisa estar atento, né? Muitas vezes fica muito claro para todos que estão ali assistindo, né, que quem está se comunicando é um espírito diferente do médium. Fica muito claro. Mas, muitas vezes, e o Kardec deixava isso bem, chamava a atenção, né, dos médiuns na hora que ele estava fazendo esse estudo, né,
ele dizia que, olha, presta atenção, né, porque muitas vezes os pensamentos aparecem na nossa mente, né, e nós pensamos, mas isso daqui é meu, eu penso direitinho, do mesmo jeito aqui, né? Por quê? Porque como o espírito comunicante se utiliza daquilo que o médium tem dentro da sua cachola, né? Ele muitas vezes, inclusive, fala ou escreve da mesma maneira que o médium. Aí traz dúvidas para quem está recebendo, porque este é um fenômeno de efeitos subjetivos, ou seja, é só o médium que está sentindo do jeito que você está falando, né? É só o médium. Agora, muitas vezes fica patente, dependendo do médium, que diferentes espíritos trazem diferentes manifestações, o que é absolutamente natural. Mas se você está no começo do desenvolvimento da mediunidade, nem sempre fica tão fácil se descobrir, né, que a mensagem não provém do médium. Nós estamos estudando naquele livro, No Mundo Maior, sobre o cérebro, sobre a ação mediúnica, de modo geral, e aí tinha o espírito de um médico querendo se comunicar e chamar a atenção da turma para desenvolver um trabalho de, não necessariamente curas, mas seria um trabalho espiritual de atendimento que ele, como médico, e conhecendo a medicina terrena, né, ele queria fazer em benefício dos pobres e necessitados. Então, ele precisaria de um médium para fazer isso. E aí ele vem e dá a comunicação por meio de uma médium que estava bem sintonizada com ele. Só que ele não fala, não usa termos médicos, nem nada. E aí, após a leitura da mensagem que ele deixou, né, o dirigente e os demais participantes do grupo meteram o pau na médium, porque eles diziam que nunca que o doutor Epaminondas, não sei das quantas, porque ele acaba assinando a mensagem, né? Que ele nunca escreveria aquelas coisas, porque ele não usa uma linguagem de médico, parará, 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 certo? E falaram, isso daí é animismo, é da mente da médium. E ela ficou bastante chateada, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Então, nem sempre as pessoas que recebem as mensagens se dão por satisfeitas de saber que aquilo ali veio de um espírito. Elas muitas vezes não acreditam e acham que vem do médium. Esse é o problema quando a gente não estuda suficientemente bem, né, o fenômeno mediúnico, como que ele ocorre. Quer falar alguma coisa? Porque também, como você falou, Eduardo, tem afinidade, né? No caso, lá no comecinho, quando você falou, tem afinidade do médium com o espírito, né? Uhum. E aí a confusão que muita gente faz que isso é do médium, e não do espírito. No caso do estudo aí que você falou,
a médium, ela não tinha conhecimento de medicina para poder... E aí, isso poderia gerar confusão na cabeça dela. Mas, na verdade, ela tinha certeza que tinha recebido a mensagem de um espírito. Sim, não tem dúvida nenhuma, né? Mas ela colocou do jeito dela, e o espírito não tinha muita coisa para aproveitar de medicina no conhecimento dela. Pois é. Como se um cientista qualquer só pudesse se comunicar com os outros usando os termos científicos, né? Pois é. O que não é verdadeiro. Você tá comendo um churrasco, você vai falar o que sobre o churrasco? Não, a carne é boa, ou isso é bom, isso daqui não está bom, e assim por diante. Você não vai ficar falando, né? O corte sublingual, que não sei que lá para me montar, mexeu nas minhas papilas gustativas. Você acha que alguém fica falando alguma coisa dessa? Besteirada, não? Ali o problema foi mesmo de má interpretação, mau conhecimento. Você sabe que isso me fez lembrar algumas coisas, algumas passagens, até meio particulares, né? Porque ocorreu lá em casa. Que ocorreu um problema lá e a Leda fez uma pergunta para o irmão Bento, né? E aí ele falou assim, olha, eu não sei responder isso para você, mas eu vou procurar alguém que sabe. E aí, passou um tempo, né, ele veio de novo e falou assim, olha, eu conversei com um médico assim, 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 ele me explicou isso, isso e isso. E passou para ela. E teve uma outra vez, meu pai teve um problema no feijão e ficou mais de um ano com esse problema. E um dia eu falei assim, irmão Bento, pelo amor de Deus, eu estou correndo risco, porque o que aconteceu? Quando ele virava o caminhão para a direita, o caminhão cortava o óleo, o motor parava de funcionar. E ele tinha ido num monte de mecânico. O Bento falou para ele, olha, isso não é o meu ramo, mas eu vou ver se eu acho alguém que pode te ajudar. Bom, há uns dias lá, ele estava indo para São Paulo, ele olha assim para o lado e um espírito sentou. Aí falou assim, olha, eu estou aqui no pedido do irmão dele. Eu sou mecânico na cidade de Marília, falou assim, e eu vim aqui trazer a solução para os seus problemas. Olha que coisa legal. Isso é interessante, né? É uma coisa que, assim, o espírito teve a humildade de dizer que não sabia, mas que ia procurar alguém que pudesse ajudar. Isso foi um caso particulares que aconteceu em casa, isso não foi colocado no centro em lugar nenhum, né? Caso da Leda. Inclusive, a Leda perguntou, porque ela tinha um problema na vista, né? E ela queria saber aquela história, né? Dá para dar um jeitinho. A Lídia deu um tranco nela, né? A Lídia deu um tranco nela na frente do irmão Bento. Poxa. E aí ele falou, não, eu não sei, mas eu vou procurar alguém que... E aí ele trouxe uma resposta para ela, né? Não foi o que ela queria ouvir. Com certeza. Então, por isso que a gente fica assim, são coisas particulares que acontecem que não aparece em estudo isso. E a gente... não é uma questão de você precisar estudar, mas de entender, né? Porque tudo tem os seus motivos, né? Que nem esse médico queria fazer isso, ele não tinha como ele colocar para ela as ideias dele. Agora, tem muitas ideias que a gente tem que os espíritos que participam dessas ideias se aproximam da gente.
Uhum. Cabe a gente filtrar isso, não é, Eduardo? Sim. Porque se as ideias que a gente tem estão estão de acordo com a doutrina, com os ensinamentos de Jesus e que Allan Kardec coloca nas obras, tudo bem. Se já começar a ter variação a respeito disso, é uma coisa que precisa tomar cuidado. É. Não, não resta dúvida. O ponto-chave dessa nossa questão aqui é saber, né, nós precisamos ter clareza de que quando a gente fala assim, a palavra médium, que quer dizer o quê? Que é intermediário, certo? Ela está fazendo meio campo. Meio campo de quem com quem? Bom, você tem o espírito, dono do corpo, e você tem o espírito comunicante, que não entra dentro do corpo do médium. Ele, na verdade, faz uma troca fluídica com o espírito, dono do médium, o espírito do médium. Ele pega as coisas que estão no seu arcabouço mental, né? Na mente do espírito, desculpa, do médium, para ele se comunicar, passar sentimentos, passar, né, aquilo que ele está pensando. Então, a resposta dos espíritos aqui é muito clara, né? E ele dá o exemplo que tinha acabado de ser inventado o telégrafo, e aí ele dá o exemplo, né, da transmissão de uma mensagem em que uma pessoa inteligente pega a mensagem e vai codificando a mensagem, batendo lá nas teclas, né, formando as palavras e enviando. Vai por um fio. Quando chega lá longe, tem uma outra pessoa inteligente que pega aqueles sinais que estão chegando, transforma em palavras para os outros poderem ver. Esse é o papel do médium. É isso que ele está falando. Beleza? Beleza. Vamos lá, pergunta 7. O espírito encarnado no médium exerce uma influência sobre as comunicações que deve transmitir e que provém de espíritos estranhos? Sim, porque se não lhe é simpático, pode alterar suas respostas e as assimilar às suas próprias ideias e às suas tendências, mas não influencia os espíritos, eles mesmos. Não é senão um mau intérprete. Muito bem. Essa é outra resposta importantíssima, né? Então, que é o seguinte: o espírito quer falar uma determinada coisa e o médium não quer deixar. E não fala. Certo? Ele exerce alguma influência sobre o espírito comunicante? Sobre o espírito comunicante, não. Não exerce. É o espírito comunicante que está exercendo uma ação mental sobre ele e ele não quer transformar aquilo, né, em palavras, né, ou escrita. Então, por isso que os espíritos estão dizendo assim, se ele agir desta maneira, ele é só um mau intérprete, porque ele não vai influenciar o espírito. Agora, vamos pensar um pouquinho. Você está numa reunião mediúnica. Está lá para receber um determinado, quer dizer, um espírito qualquer que a equipe espiritual achou por bem trazer para
ser recebido por você, e você se nega, ou você fica querendo doutrinar o espírito, que não é o seu papel, você é um mau intérprete, você é um mau médium. Ah, mas quando que a gente pode? Né? Por exemplo, se o espírito quiser falar palavrão, você fala palavrão só para você não atrapalhar a comunicação dele? O espírito quer derrubar as coisas da mesa, você deve deixar ele fazer isso? Ele quer virar a cadeira, quer jogar o médium no chão. Você acha que é correto fazer isso? Não é correto. E isso o médium tem que filtrar. Não deve deixar o espírito fazer o que quer. É ele que é o dono do corpo. Não é outra pessoa. É o médium que é dono. E, portanto, ele não vai, de maneira alguma, né, permitir que o espírito comece a gritar, falar palavrão, né, dar soco em um, dar soco em outro, fazer um monte de coisa. Isso é um médium que está precisando, né, de aprender a disciplina mental. Falar, o corpo é meu, o espírito é bem-vindo, nós amamos, né, esse espírito, mas ele não pode fazer o que ele quer, não. Agora, isso só vai ocorrer quando é um espírito bravo, um espírito, vamos dizer assim, mau. Se não vem um espírito, assim, tranquilo, mas não está sabendo de nada, tal, ele não vai ficar trazendo esse tipo de sentimento de rebeldia, né? Vamos dizer assim, que o médium está precisando filtrar. Né? Se vem um espírito bom, se é o guia espiritual do médium, né? Ele vai dar sensações boas. Então, o médium não vai atrapalhar, vai deixar a comunicação ocorrer. Certo? Agora, o médium nem sempre está em condições, né, de controlar os espíritos que vêm por intermédio dele. Esse é um problema. É preciso treinamento. Dúvidas? Comentários? Não? Vamos para a pergunta número 8. É esta a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Não há outra. Procuram o intérprete que melhor simpatize com eles e que exprime o mais exatamente o seu pensamento. Se não há simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que faz uma certa resistência e se torna um intérprete de má vontade e, frequentemente, infiel. Ocorre o mesmo entre vós, quando o conselho de um sábio é transmitido pela voz de um estouvado ou de um homem de má fé. E aí? Então, o Kardec, né, ele estava falando sobre a formação dos médiuns. Então, ele precisava explicitar e deixar bem claro, né, por que determinados espíritos precisavam ser, deveriam ser, vamos dizer assim, deixados de lado. Você tem que tentar se comunicar com os espíritos superiores. Né?
E aí vem exatamente aquilo que estava sendo estudado no estudo de vocês, né? Que é a necessidade da transformação moral dos médiuns. Que o médium, né, ele tem que se transformar moralmente. Ele tem que ter bons pensamentos, bons sentimentos, tem que proteger seu lar, tem que se proteger, a hora que vai trabalhar, orar, né? É absolutamente importante. E aí, se ele faz esse trabalho, o seu anjo de guarda, aquele espírito que vem para trabalhar, né, com o médium, vai ficar satisfeito, vai estar ali. Mas se o médium não quer fazer nada, não quer participar de nada, e assim por diante, os espíritos que querem dar mensagens boas, né, no bem de todos, vão se afastar desse médium. Não tem jeito. E ao se afastar, né, eles vão deixar uma lacuna. Que espírito que vai chegar? Né? São espíritos que não necessariamente estão, como que eu vou dizer, ligados às coisas de Deus, né? Nas fileiras de Deus. Então é muito importante a gente tomar muito cuidado, né? Para que sejamos intérpretes dos bons espíritos. Ah, mas no nosso trabalho mediúnico não fica vindo bom espírito. Não necessariamente, mas, certo, o trabalho mediúnico, do jeito que nós fazemos hoje, que não era assim na época do Kardec, em grande escala, provavelmente ele fazia isso em escala bem pequena, né? Você emprestar o seu corpo físico para que espíritos necessitados, né, falem por meio, né, do corpo físico dele, para que ele seja doutrinado, para que o espírito consiga ouvir as coisas que são necessárias, né? E isso é um trabalho meritório, isso é trabalho dos bons espíritos, para os bons espíritos. Então, receber espírito ruim não é ruim, não é errado. A espiritualidade superior está utilizando um médium que se dispõe a receber espíritos daquelas condições para receber o espírito e ter minimamente, né, uma ação positiva na sua vida espiritual e no seu retorno depois à vida material. Comentários? Nada? Muito bem. Então vamos para frente. Pergunta número 9. Concebe-se que isso possa ser assim com os médios intuitivos, mas não com os que são mecânicos. Não tendes vós bem consciência do papel que desempenha o médium. Há aí uma lei que não haveis ainda compreendido. Lembrai-vos de que, para operar o movimento de um corpo inerte, o espírito tem necessidade de uma porção de fluidos animalizados retida do médium para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta obedeça sua vontade. Pois bem, compreendei também que para uma comunicação inteligente não há necessidade de um espírito intermediário inteligente.
e que esse intermediário é o espírito do médium. Continua aqui, Eduardo. Tem mais 2 parágrafos aqui. É o A e o B, né? Aqui no meu livro não está aparecendo A e B, só está aparecendo... bom, eu vou ler. Vai. Isto não parece aplicável ao que se chama de mesas falantes. Porque quando os objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, parece que o espírito do médium aí não está para... É um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida factícia, momentânea, mas não inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium que recebe o pensamento, com seu desconhecimento, e o transmite, pouco a pouco, com a ajuda de diversos intermediários. Isso. Então, para por enquanto, tá bom? Então, inicialmente, né, o Kardec fala assim, bom, o que aconteceu, né, na pergunta anterior, né? Ele diz assim, quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um louco, de uma pessoa, né, que não é muito boa da cabeça, certo? Ou de uma pessoa de má fé, ele vai transmitir coisas erradas, né? Então, o que tem que acontecer? O espírito comunicante tem que ser recebido pelo espírito do médium com amor, com carinho. Era um pouquinho que eu preciso ligar a bateria aqui. Por exemplo, no trabalho mediúnico, muitas vezes, né, quando o médium sente um espírito meio, né, meio bravo, com muito ódio no coração, querendo criar confusão e assim por diante, ele pode falar, não, não, eu não quero receber esse espírito de jeito nenhum. Aí, então, ele começa a colocar uma barreira, né, fluídica, inclusive. Aí, o que a gente fala sempre no nosso trabalho mediúnico? Olha, é importante receber a todos os espíritos com muito amor e carinho, como se estivesse recebendo um abraço, né, de um ente querido que estava muito longe, que fazia tempo que você não via, e que você recebe com todo amor e carinho quando ele chega. Né? Por quê? Porque isso facilita que o espírito comunicante se sinta simpático ao espírito do médium. E quando há simpatia, a mensagem flui mais naturalmente. Essa simpatia é traduzida por meio de fluidos benéficos que o espírito toma do médium para poder se manifestar. Então, tem sim uma troca fluídica. Não é à toa que o médium sente frio. Ora, não tem ninguém do lado. Vem um espírito, chega próximo dele, ele morre de frio. Esse frio está sendo passado para ele pelo espírito comunicante. Não é? É natural que seja assim.
E ele, por sua vez, doa fluidos benéficos, fluidos amorosos. E isso facilita para o esclarecedor, né, fazer o esclarecimento do espírito, que precisa da ajuda. Né? Então, foi estudado muito provavelmente aí com o Alexandre, né? Estava se falando do bem, né, da caridade, do amor, né, que deve existir durante a comunicação mediúnica. Por quê? Exatamente para facilitar com que os espíritos comunicantes se sintam atraídos simpaticamente pelas boas vibrações do médium. É preciso fazer esse tipo de trabalho. Né? E aí os espíritos, olha, é preciso ter simpatia, né? Amorosidade. Né? E o Kardec fala assim, bom, a gente até compreende que seja dessa maneira, né? Quando você fala de espírito, de médium intuitivo. Porém, não com os médiuns mecânicos. O que é o médium mecânico? É quando o espírito comunicante toma o controle, não de sentimentos, ele toma o controle quase que físico, né, do sistema neuromotor do médium, para poder escrever com segurança. Então, o médium mecânico é aquele que não toma conhecimento da mensagem por ele recebida, enquanto ele está recebendo a mensagem. Ele só vai tomar conhecimento se ler a mensagem depois. Certo? Então ele fala assim, bom, aquela questão de ter essa troca fluídica e assim por diante, né? Como é que fica nesse caso aqui? Né? A resposta dos espíritos, né, é muito clara. Ele fala assim, você ainda não percebeu bem o papel que desempenha o médium. Aí é uma lei, né, que você ainda não pegou. Né? Então, essa lei é o quê? Essa lei é a troca fluídica para que a coisa aconteça. Então, ele fala assim, para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito, né, precisa utilizar-se de alguma coisa. Que coisa que é? Essa parcela de fluido animalizado. Né? De onde que ele pega isso? Do médium. Né? Portanto, o médium está participando dessa comunicação? Está sim. Né? Agora, o que vai acontecer? Né? O espírito não faz aquela coisa, né, se tornar inteligente. O movimento que vai ser dado para a caneta, né, ou o que for, qualquer coisa que seja, né, ele não vai dar vida inteligente. Então, quem é que faz esse movimento todo? Né? É o espírito comunicante. É ele que é o vamos dizer assim, o inteligente da história. Certo? Então, ele precisa desse intermediário inteligente, que é o espírito do médium.
que vai pegar esses fluidos e aí se manifestar. Aí vem uma pergunta A, certo? Que parece que não tem aplicação ao que se chama mesas falantes, né? Visto que quando objetos inertes, né, como as mesas, né, pranchetas, dão respostas inteligentes. O espírito do médium, ao que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato. E ele fala, não, é um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia, momentânea, mas não lhe pode dar inteligência. Então, precisa, e o médium toma parte, sim, dessa comunicação. Certo? É o espírito do médium que recebe ou doa os fluidos, certo? E faz a transmissão do pensamento do espírito. Comentários, pessoal? Dúvidas? Não? Ô, Eduardo, Oi. eu entendi tudo que você falou. Assim, dúvidas vêm bastante. Certo. É o seguinte, a gente está falando aqui de comunicação, é psicografia, no caso, né? As mensagens, o médium intuitivo e os mecânicos escrevem assim pelo sistema neuromotor, que ele vai mexer na mão, ele não participa por pensamento, não é isso? Geralmente é isso. Agora, sabe qual é a minha dúvida? Eu tenho uma dúvida assim, não sei se é dúvida, é ignorância também. Ignorância também. É que assim, pode, por exemplo, não poderia ter uma diferença também, porque numa reunião mediúnica, que é a psicografia, que a gente, no caso, na nossa reunião é mais psicografia, não, psicofonia, desculpa, que a gente dá a comunicação por fala, tal. Às vezes, quando o espírito, ele pode ter uma classificação, talvez, nesse mecânico, ele não poderia ser um pouco grosseiro e acabar assim, tendo mais gestos, falando mais, por ser um pouco diferenciado na parte perispiritual, não tem a ver, assim, a parte, o fluido perispiritual do médium, envolver também o pensamento e fazer com que ele seja mais grosseiro mesmo, acaba falando, tomando até uma forma do espírito, entendeu? Mas não sei se ele entendeu. Não, eu entendi, né? Isso exige uma resposta um pouco mais longa, mas de qualquer forma, né? O ponto-chave é o seguinte: a grosseria da mensagem, né, do espírito comunicante, pode ter também ligação com um médium que seja um grosseirão? Pode. Qualquer pessoa pode ter a mediunidade, né, mais ou menos desenvolvida. Então, não é privilégio dos bons ser médium. Sinto muito para todos os médiuns presentes aí, né? Não quer dizer o fato de vocês serem médiuns, não quer dizer que vocês são bons, né? Vocês são espíritos em evolução como todo mundo. Então, não tem muita diferença, não. Certo? Agora,
O espírito comunicante, ele pode encontrar no médium maior ou menor facilidade de se comunicar. Então, se você está recebendo um espírito que está bravo, está querendo xingar Deus e todo mundo, e você vai receber esse espírito por seu intermédio, seja numa psicografia, seja numa psicofonia, né, numa comunicação falante, né, vamos dizer assim, certo? O espírito do médium tem que chegar para o outro espírito e falar assim, eu não vou falar isso daí, não. Mas eu falo isso. Eu não gosto do Eduardo. Isso ele fala. Ah, mas o Eduardo é um grande, né, filho de alguma coisa. Isso eu não vou falar. Isso são filtros que o médium naturalmente faz. Né? No caso do médium mecânico, certo? Que é muito raro de ter, e quando a gente fala do mecânico é bem mesmo esse tipo de comunicação, né? É uma comunicação subjetiva, porque é o médium que permite que ele use o seu sistema nervoso e muscular para poder escrever, certo? E, portanto, tem a participação, sim, do médium, né? Mas a mensagem é trazida pelo espírito comunicante. Não tem nada a ver com o médium. Vamos dar uma parada por aqui hoje. Entendi, Eduardo. Entendi. Obrigado, viu? De nada. Se quiser continuar falando, pode falar. Não, é que a dúvida é muitas, né? A gente pode falar outro dia. Tá bom, então. Então vamos guardar para amanhã, então. Para a próxima aula, então. Tá ok. Tá bom? Tá. Então eu vou. A Cecília está aí, não está? Sim, Ah, então, Cecília, faz a prece de encerramento para nós. pois não, faço sim, com muita alegria no coração. Então, nós vamos, nesse momento, mais uma vez, agradecer pelo nosso estudo, pela nossa conversa, pelo entendimento, e com certeza, como a Nilza falou, muitas dúvidas, que a gente devagarinho vai solucionando, uma a uma. É por isso que nós estamos estudando, né? Porque tudo a gente não sabe. Mas, com a paciência, com o entendimento do dirigente desse trabalho, que é o nosso querido irmão Eduardo, a gente vai devagarinho conseguindo, como se diz, elaborar, né? Elaborar as nossas questões e devagarinho também vamos entendendo. Queremos agradecer, Senhor, pela ajuda dos irmãos que nos assistem nesse nosso estudo. Queremos agradecer pelos irmãos também que conosco vieram estudar. E que esta prece, Senhor, que ela possa envolver o nosso planeta, a nossa nação, os nossos governantes e toda a humanidade, principalmente onde houver pranto, dor e sofrimento e fome. Que esta prece possa chegar aos corações desses irmãos que estão à frente dos conflitos, das guerras, de tanta ganância, que eles possam entender que mais do que tudo pode Deus, e que nós podemos sim trabalhar para conseguir a tão sonhada paz do mundo inteiro.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade e não a nossa, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores. Não nos deixes entregues às tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque nós sabemos que em tuas mãos reside todo o reino, todo o poder, toda a glória e toda a justiça. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. Boa semana. Obrigada, Eduardo.